Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Se assente. Amém? Que o Senhor te dê graça, te dê paz, a Deus. Que o Senhor te dê graça, paz, refrigério em sua alma, que você entregue as suas preocupações nesse exato momento ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. A Bíblia diz: lance diante do Senhor as suas ansiedades. Não sei quais são os medos e preocupações, mas uma coisa eu posso afirmar com toda certeza: o Deus que nós servimos, Ele é bom, fiel, misericordioso, um Deus que supre todo e qualquer tipo de necessidade e que abre porta onde não existe porta. O que parece ser impossível para nós, para Deus não é. Amém? Em Deus tudo é possível. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Já preguei já. O tema da mensagem, o meu amigo Miguel vai colocar ali, está hoje. É uma pergunta que confronta a nós. Pregação essa que todo dia de hoje, durante toda a semana, eu corri dela para não pregar, porque é uma mensagem que muitas vezes confronta a nós o nosso compromisso com Deus, porque a gente às vezes acha que está bem com Deus e na realidade a gente está muito mal com o Senhor. E era para eu ter pregado ela no domingo passado, no domingo retrasado, e eu ainda adiei ela para apanhar mais um pouco da palavra durante a semana. Não é? Quem prega a palavra sabe que quando você está estudando a palavra, você primeiro aprende da palavra para depois você aplicar a palavra, tanto em você quanto nos demais. O tema da mensagem é: como anda o seu compromisso com Deus? Lembrando que isso aqui é particular de cada um, porque eu costumo dizer, certa vez eu ouvi, eu até falei isso aqui um tempo atrás, certa vez eu ouvi numa vigília, muitos anos atrás, um pastor de Brasília, ele usou o exemplo que tem o crente pá e o crente inchada. O crente inchada, ele pega a palavra toda para ele, mas o crente pá, o papel da pá é pegar e jogar. Não é para você pegar a palavra e dizer: ó, é para o seu irmão, é para você, é para você, não é para o seu irmão do seu lado. Amém? Porque muitas vezes quando a palavra está falando ao nosso coração, a gente sempre quer achar um culpado e diz: está vendo? Deus está falando com você. Às vezes você vai dizer assim: nossa, fulano ou ciclano deveria ter vindo a este culto e não veio. Não, essa palavra é para você que veio. Amém? Eu não sei se tem alguém assistindo aí na internet, mas eu creio que tem. Quem? Só o Mateus está assistindo. O Mateus estava aqui. Ah, o Mateus está aí. É porque o Mateus está monitorando. Amém. Vamos lá? Uma das maiores ilusões espirituais que eu e você temos, e que muitas vezes nos engana, é pensar que nós ainda estamos bem com Deus apenas porque nós continuamos frequentando uma igreja ou a igreja. Jesus, quando ele fala essas palavras para a igreja, ele está falando da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, tinha a doutrina correta, eles rejeitavam os falsos mestres, eles perseveravam até na fé. Nada, deixa eu pregar. Deus manda dizer para vocês: sua ansiedade, suas preocupações, seus medos não vão mudar o que Deus está fazendo na sua vida.
Então, pare de ficar tentando controlar toda a situação e querer entender toda a situação. Porque se você quer ficar nesse problema de ficar tentando querer entender e controlar tudo o que está acontecendo, você vai ficar meio doido na cabeça. Porque Deus está mandando vocês fazer coisas que fogem ao controle de vocês, exatamente para gerar dependência de vocês. E no decorrer dessa semana você se preocupou muito, sua afeição caiu, você se entristeceu muito por causa disso, porque você quer controlar algumas coisas. Deus está dizendo, não é para você controlar, é para você entregar e descansar, aí as coisas vão acontecer. Então, em nome de Jesus, que você receba o refrigério do Senhor sobre a sua alma e essa ansiedade e preocupação seja retirada neste momento, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos embora? Quem vai pagar o lanche hoje? Luiz Fernando? O Luiz Fernando tem muita certeza. Amém? Então, uma das maiores ilusões espirituais que nós temos é pensar que nós estamos bem com Deus, porque nós simplesmente estamos dentro das quatro paredes de uma igreja. E Jesus, quando ele fala para essa igreja de Éfeso, era uma igreja ativa, eles trabalhavam na obra, eles tinham a doutrina correta, rejeitavam os falsos mestres e eles até perseveravam na fé. Mas apesar de tudo isso, Jesus diz que havia um problema sério nesta igreja. O coração desta igreja já não estava mais na mesma posição de antes. Tanto é que Deus, quando ele fala aqui no verso 4, ele diz assim: contra você, porém tem isto, você abandonou o seu primeiro amor. Eles tinham tudo, eles trabalhavam, eles se entregavam na obra, eles eram ativos na obra, tinham a doutrina correta, rejeitavam falsos mestres, eles perseveravam na fé, mas o coração deles já não estava mais na mesma posição de antes, porque esse compromisso de estar na igreja tinha se tornado rotina. A devoção desse povo da igreja de Éfeso havia virado um hábito religioso. Eles continuavam servindo ao Senhor, só que não amavam a Deus como no início. Lembra quando você aceitou Cristo Jesus? Quando você se converteu? Eu não sei se você vai se lembrar, eu me lembro da minha conversão, mas eu quero que você puxe aí na memória do seu coração, da sua mente, aquele dia que você conheceu Cristo, aquele dia que você percebeu e entendeu que realmente havia algo diferente iniciado no seu coração, que é o processo do novo nascimento. Quando nós recebemos essa graça de Cristo nos aceitar e haver a conversão, nós sermos tirados das trevas e conduzidos à luz, é lançado em nosso coração o chamado primeiro amor. É o primeiro amor. E aqui a Bíblia está dizendo que eles continuavam servindo ao Senhor, mas eles já não amavam a Deus como no início. Não era um problema apenas de aparência espiritual, faltava relacionamento. E a maior tragédia de hoje, que muitos não entendem, não é abandonar a igreja, é permanecer nela sem amar a Deus. Você não precisa abandonar a igreja, porque nós percebemos que a presença física no culto não prova a comunhão espiritual. Às vezes, tanto eu quanto você, os nossos corpos podem estar diante do altar, mas os nossos corações podem estar longe do Senhor. Pode não haver mais amor, pode não haver mais desejo, pode não haver mais empolgação, porque o texto aqui não mostra uma igreja afastada, mostra uma igreja fria. E a frieza espiritual é muito perigosa, porque ela não causa alarme na consciência. A frieza espiritual é comparada, vamos dizer assim, a um câncer, a uma doença que você não sabe ainda que você tem essa doença, a uma doença que muitas vezes não dá um alarme. Às vezes você não percebe, só vai perceber quando você está frio espiritualmente. Então o texto não descreve uma igreja que está desviada, descreve uma igreja correta, só que eles não tinham mais paixão, eles não tinham mais amor pelo Senhor, eles estavam cumprindo os ritos religiosos, mas eles não tinham mais a chama do primeiro amor dentro do coração deles. Se você ler Abacuque capítulo 3, capítulo 2, se eu não me engano, lá o profeta Abacuque ele disse assim: aviva a tua obra no meio dos anos ou com o passar dos anos. Por quê? Com o passar do tempo nós vamos nos
esfriando. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo o ânimo, perdendo aquela vontade. Eu provo para você. Quando você era novo convertido, se chamasse você para ir para um monte, você ia. Se chamasse você para ir para uma vigília, não importa a hora que ela começasse ou terminasse, você ia. Se chamasse você para ir evangelizar na rua, evangelizar numa casa de recuperação, na porta de um hospital, você iria. Mas os anos vão se passando, o tempo vai se passando, e as prioridades do coração do homem, tanto minha quanto sua, elas vão mudando. Aí se chamar para você, olha, se eu disser que após o término do culto nós vamos para o monte e vamos ficar orando lá umas 2, 3 horas, você logo vai arrumar um pretexto para não ir. Amanhã eu tenho que levantar cedo, tenho que levantar e levar meus meninos para a escola. Mas é sobre isso que fala esta mensagem. Essa igreja já não amava mais ao Senhor. Então o problema de Éfeso não era heresia, era frieza. Quem sabe se chamar você assim, olha, vamos para a vigília. Você já percebeu que as vigílias de hoje, elas estão, até as vigílias da meia boca? Já percebeu? Olha, irmãos, quando eu me converti, vigília começava meia-noite e acabava quando o sol raiava e quando o galo cantava. Hoje as vigílias na igreja começam às 10 horas e acabam meia-noite. Estou mentindo? Deus ouve nesse período? Ouve. Mas por que isso mudou? Porque os pastores estão vendo que aquilo que antes era alegria para o povo, que não era fácil de fazer, hoje está se tornando algo pesado e moroso. Então essa igreja era ativa, mas era vazia na sua devoção. Hoje a pergunta de Deus, tanto para mim quanto para você, não é quantas coisas você e eu fazemos para Deus. Hoje Deus está nos perguntando quanto do nosso coração ainda pertence a Ele. Porque compromisso verdadeiro não é apenas atividade externa. Muitas vezes a gente tem o chamado ativismo espiritual, porque tem gente que pensa que fazer muita coisa para Deus vai estar perto de Deus. Eu já fiz muita coisa para Deus, mas estava longe de Deus. Quem sabe você faz muita coisa para Deus, mas está longe de Deus. Então a pergunta não é o quantas coisas eu e você estamos fazendo. Hoje o Senhor ele trouxe a mim e a você para fazer uma avaliação de como anda o nosso compromisso com Ele. Como anda o seu compromisso com Ele. E nessa mensagem certamente eu me encaixo, porque a Bíblia diz que a espada de dois gumes, ela corta tanto na ida quanto na volta. Eu não sou melhor do que você porque eu simplesmente estou no degrau a mais do que você, ou simplesmente porque eu tenho título de pastor. Não, eu também sou pecador assim como você, sou falho assim como você. Então essa mensagem visa a ver como está o nosso compromisso com o Senhor. E aqui nós vamos ter que responder algumas perguntas para nós mesmos e para Deus. A primeira dela é: sua vida de oração é prioridade ou é emergência? Porque o texto diz ali: lembro-me de sua fidelidade quando jovem, de quando me seguia no deserto. O que Jeremias, o profeta, está dizendo aqui? Ele está mandando o povo de Israel lembrar do relacionamento que eles tinham com Deus no início, o primeiro amor. Por que ele faz essa declaração dizendo: olha, eu lembro da fidelidade de vocês quando vocês eram jovens, quando vocês me seguiam no deserto? Por que ele faz essa declaração? Porque o povo havia se afastado, eles haviam perdido a paixão, o amor, eles haviam havia muita idolatria, havia muita religiosidade vazia. Eles frequentavam o templo, mas o coração deles estava longe do Senhor, não havia uma vida de oração. Então a gente percebe que Deus compara o relacionamento com Ele a um relacionamento de amor. Deus ele compara o relacionamento dele, tanto é que ele é a noiva, não é? Tanto é que nós percebemos que é como um casamento no começo. Quem aqui é casado? Levanta a mão para o vídeo dele. Casado, amancebado, misturado, enrolado. Mas você é casado, você não é viúvo mais não.
O senhor é casado, não é não? Esqueci que ele é viúvo, coitado. Considera-se casado. Ele considera-se casado. Amém. Deus abençoe o senhor e abençoe minha mãe que está na glória como o Senhor. Eu perguntei quem é casado, ou quem já foi casado. Você sabe que quando há no começo do relacionamento, há muito amor, entusiasmo, dedicação, entrega, a chamada paixão, muita vontade. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, se o casal não vigiar, vai esfriar o relacionamento, não vai? Vou perguntar aqui, o senhor não tem quantos anos de casado? E o irmão, o pastor Aníbal, esse ensinou o irmão? Mateus? Deus, quantos anos? 15. Mateus, Isadora? 2. Marcos e Itaí. O Marcos falou, você não sabe, Marcos? Quantos anos, Marcos? 13? Amém. 3. Eu ganhei. Quantos anos você ficou casado? Não, meu pai ganhou. Quantos anos você ficou casado? Você não sabe. Eu tenho 28 anos de casamento com a minha digníssima, amada esposa. 28 anos. Se não vigiar, por que eu estou falando de casamento? Porque Deus compara o relacionamento com Ele como um relacionamento de amor. No começo, há muita paixão. No começo, há muito amor, há muito envolvimento. E se não vigiar, é aquele momento que você chama a esposa pelo nome, ou seu esposo pelo nome. Oi, meu bem. E a mulher lá no fundo já responde: o que é que você quer? Porque o homem sempre pergunta porque ele está querendo alguma coisa. Não é? Então, a gente percebe que no começo da nossa vida espiritual, há desejo, há busca, há prazer e há prioridade. O crente, quando ele é recém-convertido, ele quer orar, ele quer aprender, ele quer congregar, ele quer falar de Cristo. Mas ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Aconteceu com Israel, eles foram se afastando e foram trocando Deus por ídolos e por outras coisas. Eles começam a viver uma religião exterior, sem comunhão verdadeira. Então, queridos, muitos com o tempo, eles até continuam na fé, mas deixam de ter comunhão com Deus de perto, em oração. É sobre oração que nós estamos falando. A fé até permanece, mas a comunhão de oração, ela diminui. A oração para nós muitas vezes tem virado emergência e não mais relacionamento. E a oração não pode ser emergência, não pode ser um SOS em pedido de socorro. Não, a oração tem que ter relacionamento. Então a gente percebe que relacionamento gera constância, interesse gera emergência. Muitas vezes nós somos como as filhas da sanguessuga. A sanguessuga diz: Provérbios tem duas filhas, uma chama Dá e a outra chama Dá. A nossa oração, então, o que acontece? Muitos oram muito em dias difíceis e quase nada em dias tranquilos. Você já percebeu que nós somos assim? Se o negócio aperta, a gente ora mais. Mas Deus nos deixa por um período de folga, vamos dizer assim. Cessa o vento da provação e vem um tempo de tranquilidade. Aí nós achamos que não precisamos mais orar. É por isso que muitas vezes a nossa vida de oração não é prioridade, ela é só emergência. É só quando as portas fecham, quando a doença chega, quando o dinheiro acaba, quando a perseguição chega. Então esse foi, não houve abandono de fé dessa igreja, houve distanciamento do coração deles. E 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo disse assim: orai sem cessar. Orar sem cessar não é você ficar orando 24 horas por dia. Lá está dizendo assim: volte a fazer como você fazia no começo. É você continuar orando da mesma forma que você orava lá no começo. Eu provo para você que a nossa vida de oração não é prioridade, é emergência. E para alguns não tem sido nem emergência. Por quê? Toda sexta-feira, esta igreja fica aberta das 7 às 8 da noite, culto com o nome culto de oração. Tem dia que vem eu, minha esposa e meus filhos. Mas nós estamos aqui.
Então isso mostra que muitas vezes não é prioridade, é emergência. Porque o que acontece? Foi esse exatamente o problema da igreja de Éfeso. Eles não pararam de servir, eles pararam de amar. Eles não pararam, por isso Jesus repreende a sua noiva pelo esfriamento do amor. Ele disse assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele não acusa de falta de atividade. Deus não está nos acusando, dizendo: você não está vindo na igreja. Não, não é isso que Deus está dizendo, tanto para mim quanto para você. Ele está dizendo que nós temos que vigiar, porque às vezes a ausência de amor no nosso coração com relação às coisas de Deus. Então o maior sinal de distância espiritual não é deixar a igreja, porque, como eu disse, você e eu não precisamos deixar de vir à igreja para estar distante de Deus. Porque o filho pródigo estava na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai. Tem muita gente dentro da casa do pai, mas não tem comunhão com o pai. E é isso que essa mensagem está falando, que nós precisamos ter uma vida de oração não simplesmente como emergência, tem que ser prioridade. Nós temos que ter prazer em orar. Nós temos que separar tempo para Deus, não é só para nós. Nós temos que orar pela igreja, orar por pessoas que não conhecem Jesus, orar pela família, orar pelo Brasil, orar até que nós possamos ouvir a voz de Deus, como você está ouvindo a minha. A oração leva à intimidade com o Senhor. Certa vez, no começo do meu ministério, eu confesso que eu orava bem mais do que eu oro hoje. Por isso que eu digo, essa mensagem está batendo tanto em mim quanto em você. Quando o Mateus era pequeno, levanta a mão. Mateus já foi pequeno. A minha esposa, eu chegava do serviço, era um serviço cansativo, eu chegava 2 horas da tarde, dormia um pouco, 5 e meia, 6 horas era o meu período de oração. Eu ligava o som, punha uma música, e o meu filho Mateus, como ele me ama muito, esse filho é muito, não sei se a esposa vai concordar, ele é muito veloso, gosta muito de ficar abraçando, beijando, esse estranho. Ele vem, pai, me abraça, me beija, eu saio de perto de mim, me dá sossego. E é desde pequeno, ele é desse jeito, gosta de abraçar, gosta de beijar. Aí tem hora que ele vai em casa: vem cá, pai, dá um abraço, dá um beijo, eu saio de perto de mim, brincando com ele. Aí quando ele era pequeno, para eu dobrava o joelho e vinha subia nas minhas costas. Aí minha esposa pegava, punha ele naquele velotrol, amarrava uma cordinha, saía puxando ele na poeira que tinha no setor lá, e ele voltava cheio de poeira, que era o tempo que eu tinha de oração. Então, queridos, você tem que separar mais tempo para o Senhor. Sua vida de oração não pode ser emergência, tem que ser prioridade. Amém? O profeta Jeremias diz: lembro-me da sua fidelidade quando jovem, de como me seguia no deserto. Olhe mais. Se você acha que está orando, Deus está dizendo tanto para mim quanto para você: sua oração está muito enxuruca, ore mais. Ore mais. E eu digo para você, isso eu vou dizer, a experiência minha de ministério. Deus me usa, graças a Deus, com os dons espirituais, e muita gente me pede oração. E eu percebo que isso é uma conclusão que eu cheguei. Quem ora em casa é mais fácil de você orar para ela. Quem não ora em casa é mais difícil você orar por ela. Porque quem não ora em casa, você vai ter que orar mais, vamos supor, pedir perdão por ela, repreender o demônio que está nela, até chegar quando Deus quer falar. Agora, quando a pessoa tem o costume de orar em casa, é mais fácil, porque é o mesmo Espírito, não é? Então, a sua vida e a minha vida de oração não pode ser emergência. Você liga para a polícia todo dia? Não. Você liga para o bombeiro todo dia? Mateus uma vez ficou o bombeiro dentro do bombeiro, deu uma bronca nele, que ele nunca mais ligou para o bombeiro. Tá? Você não liga para o bombeiro todo dia. Você não liga para o SAMU todo dia. Você não liga para a PM todo dia. Você só liga em situações de emergência. Deus não pode ser buscado, adorado somente em situações de emergência. Amém? Estamos entendidos?
Quer que desenhe? Não, acho que você ia entendendo. Outra coisa que nós percebemos: você trocou o amor pela rotina. Isaías 29:13 diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui o povo continuava falando de Deus, continuava cantando, continuava realizando os rituais religiosos. Eles continuavam um povo que falava, vamos dizer assim, o vocabulário de crente. Até tem uns crentes aí que precisam trocar o vocabulário, né? Tem uns crentes que até hoje, quando acontece alguma coisa, eles Ave Maria. Cruz credo. Não sobe não. É o sangue de Jesus. O povo continuava cantando, falando de Deus, mas o que acontece? O profeta Isaías usa a expressão: aproxima-se de mim com a boca. Revela uma religiosidade apenas de palavra, ou seja, dizia a coisa certa, repetia a oração, usava a linguagem da fé, mas essas palavras não refletiam a comunhão que eles tinham com o Senhor. Então entenda o seguinte: a frase também honra-me com os lábios mostra que eles externamente havia demonstração de respeito, havia devoção, havia culto, havia cerimônia, havia tradição religiosa, mas o problema central acontece quando o Senhor diz assim: o coração está longe de mim. Então esse texto mostra que é possível estar perto externamente, mas estar longe interiormente. A pessoa fala o vocabulário do crente, mas os lábios não refletem aquilo que está dentro do coração dela. Se percebe isso. Eu não fico muito aqui na frente, mas eu já percebi que às vezes tem muitas pessoas que não conseguem adorar ao Senhor com pouco, ou ter uma expressão corporal na hora do louvor. Óbvio, cada um tem o seu jeito de adorar e de glorificar o nome do Senhor. Eu gosto de levantar as mãos, eu gosto de dar glória a Deus, eu gosto de dizer aleluia, não é? Como eu sempre digo, aleluia puxa glória a Deus puxa aleluia, não é? Aí na hora do louvor fica os meninos aqui cantando, ou a igreja que você vai, e o cantor está lá morrendo para cantar, para adorar o Senhor. Aí ele olha para a igreja está assim, o celular na mão, não está nem aí do que está acontecendo. Um aleluia puxa glória a Deus, ou um glória a Deus puxa aleluia? Puxa, não puxa? Só para testar você. Não sei se isso acontece com você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é automático? Pelo menos comigo é. Então quando você ouvir alguém dizendo glória a Deus, você vai dizer aleluia. Quando você ouvir alguém dizendo aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes é possível estar cantando, ouvindo e participando, mas não se envolver interiormente. Nós temos que ter paixão, nós temos que ter demonstrações físicas, exteriores e interiores, de que nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Porque Deus, Ele não busca apenas espaço no seu dia, Ele quer espaço no seu e no meu coração. É isso que essa mensagem está falando. Deus está procurando e querendo mais espaço dentro do nosso coração. Muitas vezes a nossa busca, a nossa adoração, a nossa leitura da palavra não é muito por amor, é por rotina. É só por, vamos dizer assim, bater ponto. Não é? Sabe por que eu parei de ir em monte? Um dos motivos que eu parei de ir em monte, tem muito tempo que eu não vou em monte, ó. Muitos anos que eu não vou no Monte Serrinha, Monte do Mendanha, Monte da Santa Marta, tem muito tempo que eu não vou em monte. Por quê? No Morro do Serrinha, agora não pode mais, né? Não sobe mais, fechou tudo lá, né? Mas quando podia subir, eu dizia que lá era o Monte das Madames, porque subia de carro. Aí eu ia para o monte, eu oro alto, vocês estão ouvindo a minha voz? Sem o microfone. Agora imagine eu orando. Aí eu ia para o monte, querendo ter o meu momento com Deus,
E eu vou lá no meio do mato, lá mais separado de todo mundo. E de repente, paz do Senhor, pastor Hélio. Eu falava, não. Uma vez eu estava lá e uma irmã, a pastora, apareceu, reconheceu minha voz no meio daquele povo que estava lá, no meio da multidão. A gente estava umas 30, 40 pessoas nesse dia. E ela pegou e disse assim: ô pastor, o senhor está bom? Pai do Senhor, o senhor ora por mim, pelo meu povo? A hora que eu vi o povo que estava com ela, era mais uns 30. Eu já tinha orado pelos 40 que já estavam comigo. Aí não tem corpo que aguente, não tem garganta que aguente. Outro motivo: você ia naquele monte, tinha lanche, tinha fofoqueiro, tinha um dia que tinha um lava-jato lá para lavar carro, o cara encheu o barril de água, estava lavando o carro dos irmãos, tinha cinema, aí virou uma babel, virou uma bagunça. Eu falei, não quero saber desse trem de monte mais não, eu oro em casa, eu oro na igreja. Por isso eu fui. Então a gente percebe que a nossa busca não pode ser uma rotina. E eu via que muita gente ia para o monte por rotina. Não era para buscar mais de Deus, não era para ter mais intimidade com Deus. Ah, vamos, tem nada para fazer, vamos embora. Não é isso que a palavra está dizendo para mim e para você. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não importa você e eu adorarmos com os lábios. É bom adorar com os lábios, mas se o coração estiver longe, palavras vazias, não surge efeito diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que aprendemos, como anda o nosso compromisso com Deus, Deus deixou de ser a sua prioridade. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você já percebeu que aquilo que é importante para mim e para você recebe tempo, recebe energia, recebe atenção? E a maneira como nós usamos o tempo naquilo que nós realmente valorizamos. Porque o coração ele sempre vai encontrar espaço naquilo que ele considera prioridade. E o que acontece com muitas pessoas hoje? Quando Deus não é mais a prioridade, não há mais a disposição para buscá-lo. Por que isso acontece? Quando Deus deixa de ser uma prioridade, sempre vai surgir uma justificativa. Você já percebeu que a gente dá muita desculpa para Deus? Muitas justificativas para Deus? Porque o problema não é falta de tempo, irmãos. O tempo é igual para todos. O problema é a mudança de valor no nosso coração. Um dia tem 24 horas, e esse dia de 24 horas é para todos. O problema não é a distância, porque muitas vezes, muitas pessoas, quando a igreja era lá no centro, os que congregavam comigo, diziam assim: eu não vou muito porque é muito longe, muito distante. Não é a distância. Eu tive um irmão que ele morava em Bela Vista de Goiás, 70 quilômetros. Todos os domingos eles estavam na igreja. Ele caminhava 70 quilômetros para ir à igreja. O problema não é distância, o problema não é tempo, o problema não é falta de dinheiro. O problema nosso é falta de compromisso, é falta de prioridade. Porque quando alguma coisa é importante para você, você vai priorizar o tempo. Por isso que Jesus ele está dizendo aqui: olha, primeiro o meu reino. Ele não está dizendo que as outras coisas não são importantes. Sua família é importante, importantíssima. Seu casamento é importante, seus filhos são importantes, seu trabalho é importante. Mas nada disso deve ser em primeiro lugar, a não ser Cristo Jesus. Porque quando Cristo não é o primeiro, tudo isso que eu falei vai virar uma bagunça. Casamento vira bagunça, criação dos filhos vira bagunça, vida profissional vira bagunça, vida financeira vira uma bagunça. Então, o problema é que quando as outras coisas começam a governar o nosso coração, ao invés de Deus, porque muitas pessoas dizem amar a Deus, mas na prática Deus tem ficado para depois.
Vou citar alguns exemplos aqui. Depois do trabalho, depois da academia, depois do descanso, depois da viagem, depois das redes sociais, depois do restaurante, depois. Mas quando é prioridade, você não deixa para depois. Vou te dar um exemplo. Vou usar relacionamento de novo. Quando você estava namorando, né? Todo mundo aqui namorou. Vocês são casados. Se a sua amada, meu irmão, ligasse para você e dissesse assim: vamos sair hoje, você desmarcava tudo. Desmarcava ou desmarcava? Você arrumava tempo onde não tinha, não era? Não é verdade? Hã? Falava assim: estou indo. Cancelava reunião, desmarcava compromisso, fazia o que fosse. Não era? Para receber o cheiro da amada. Não é verdade? Assim tem que ser com Deus. Entendeu? Deus não pode ficar para depois. Porque buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, significa colocar Deus no centro da sua vida. Olha, eu ouvi uma frase muito interessante. Ele disse assim, a frase diz assim: se você não achar Deus logo pela manhã, muito dificilmente você o achará durante o dia. Começou o dia, irmão, você tem que pegar a sua Bíblia. Começou o dia, você tem que fazer uma oração, por mais simples e breve que seja. Porque durante o dia, se você não achou ele de manhã, durante o dia você não vai achar ele não. Você vai chegar em casa cansado, você vai ficar cheio de compromisso durante o dia, e você não vai achar Deus. Mas se você achá-lo pela manhã, tudo que você for fazer durante aquele dia vai dar certo, porque Salmo 1 diz: medita nela de dia e de noite. Quando você medita nela de dia e de noite, tudo que você faz prospera. Amém? Então, quando o reino de Deus é prioridade, Mateus 6,33 diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. E para encerrar, se o seu coração disse amém na hora que eu falei encerrar, é porque você está querendo ir embora na semana. Você disse amém? Eu espero que não. Passa aí, Miguel. Como anda o seu compromisso com Deus? Você obedece somente quando convém? Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nós temos que entender que senhorio implica submissão. Muitos querem as promessas de Deus, mas não aceitam a autoridade de Deus. Muitas pessoas escolhem obedecer a Deus só quando aquilo que Deus manda fazer não confronta a nossa vontade. Vou te dar um exemplo, para você entender o que eu quero dizer. Falei sobre amor no começo, vigília, evangelizar, ir para monte. O que acontece? Se Deus mandar você assim, ó, você não vai dormir hoje, você vai ficar orando a noite toda. Lá no fundo, inclusive eu já comecei dizendo que Jesus tem poder, não é? Já começou a repreender. Mas se Deus disser assim, tanto para mim quanto para você, olha, ao chegar na sua casa, você vai receber um Pix de 10 mil reais que você pediu para ir para a praia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o tanto de amém, olha o tanto de glória a Deus, olha o tanto de aleluia que apareceu. Então, muitas vezes nós dizemos obedecer a Deus, mas muitas vezes a nossa obediência ela é seletiva. Nós obedecemos a Deus só quando o que Deus nos manda fazer não confronta as nossas vontades pessoais. Mas nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade. Não oramos? Mas aí Deus manda: faz isso. É contra aquilo que eu quero, não vou fazer. Deus faz assim, é o que eu quero, eu faço.
Então, a verdadeira obediência, ela não é parcial, ela não é conveniente. Ela acontece mesmo quando a vontade de Deus confronta a nossa. É isso, porque foi assim com Abraão, quando Deus pediu Isaac: leva para o monte, mata ele. Confrontou a vontade dele, porque ele esperou pelo filho. Foi assim com Jesus no Getsemane, quando ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Então a verdadeira submissão, a verdadeira obediência, ela exige renúncia, sacrifício e submissão. Então essa verdade nos leva a refletir profundamente como anda o nosso compromisso com o Senhor. Porque é possível ouvir a voz de Deus, mas mesmo assim resistir à vontade do Senhor. A pergunta é: o que Deus está pedindo você para fazer, que está indo contra aquilo que você quer ou esperava, e você não está obedecendo? Eu não estou obedecendo, porque nós obedecemos a Ele somente quando nos convém, só quando vai nos beneficiar. Um grande exemplo é: você já fez isso, eu já fiz e você já fez. Deus fala comigo: eu sou contigo. Foi Deus, não foi? Deus fala comigo de novo: não, vai que vai morrer. Não, foi Deus que falou. Deus fala comigo de novo, até achar uma palavra que a gente encaixa. Certa vez, olha o que eu fiz. Passando por muita dificuldade financeira, morando lá em Goiânia. Quem não passa, né, por dificuldade financeira no Rio de Janeiro? Quem não está passando? Aí o que acontece? Quando você não paga energia, o que acontece? Só porque você não pagou, eles vão lá e cortam. Esse povo é muito pouco, né? Só porque você não pagou, eles vão lá e cortam. Só porque eu não paguei, eles foram lá e cortou. Aí eu peguei, abri o relógio, olhei o relógio, falei: ó, mas isso aqui está fácil, ó, o crente. Está fácil. Olhei assim, só tinha um buraco e um fio puxado. Eu falei: é só pôr o fio aqui e depois eu pago a luz. É o crente. Aí eu peguei, fui lá dentro da Bíblia, estava em cima da mesa. Aí o que se dizia crente, ainda foi perguntar para Deus se o errado era certo. A Bíblia diz: aí os que chamam o bem mal e o mal chamam amargo de doce, o doce de amargo. Eu abri a Bíblia, caí em João 11, alguma coisa, lá quando Lázaro morre, e o versículo dizia assim: sabe quando você olha, abre e cai em cima daquele versículo, como fecha no alto? O versículo dizia assim: ainda que você morra, se você crer, ainda estará comigo no paraíso. Alguma coisa assim. Eu falei: se eu mexer lá, eu vou morrer. Vou ficar sem energia mesmo, orar, olhar e pedir Deus a provisão para pagar a energia. Então a nossa obediência é muito seletiva. A gente só obedece quando é benéfico para nós. A gente pega, vamos supor, Salmo 91, aquele capítulo, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Todo mundo gosta desse versículo. Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Está onde? No Antigo Testamento. A gente obedece e quer que isso se cumpra. Mas quando vai lá para Malaquias capítulo 3, verso 10, que fala de dízimo, oferta, e está roubando Deus, a obediência é seletiva. Aí não vale. Está vendo como que funcionam as coisas? A nossa obediência é só quando quando é bom para nós, só quando Deus está fazendo aquilo que a gente quer. Então, a maturidade espiritual começa quando se decide obedecer, mesmo sem entender e mesmo quando está doendo. Está doendo? Continua, obedece. Não está entendendo? Continua obedecendo. Então, vou pegar o exemplo de Jonas. Deus vira para Jonas: vai para a cidade de Nínive e pregue contra ela. O que Jonas fez? Corre e esconde. Ele não diz sim nem não para Deus, só vira as costas. Obediência seletiva. Só obedece aquilo que quer. Amém? Então, quando Deus falar, faz. Ah, não, faz. Quando Deus mandar, fica calado. Fica calado. Quando Deus mandar, vai. Quando Deus mandar, não vai. Não é fazer só aquilo que a gente quer. Porque eu tenho 2 filhos.
Pai nenhum deixa o filho fazer aquilo que ele quer. É uma verdade. Se nós, como pai, não podemos e não devemos deixar os nossos filhos fazer só aquilo que eles querem, imagina com Deus. Quando os nossos filhos não fazem, só quer fazer aquilo que eles querem, não quer fazer aquilo que o pai está mandando fazer, o que acontece? Chicote. Né, Miguel? Você está tratando, né, Miguel? Meu pai nunca foi de bater. Raras vezes meu pai me bateu. Hoje ele está mais velho, mas ele sempre foi um negão, mas é pai. Forte, bonito, dizer mesmo que quando ele era mais novo ele era louco e zóio azul. Aí ele ficou assim escuro porque ele tomou um café, né? Isso ele conta para todo mundo. Aí ele tomou um café e ficou escuro. Meu pai nunca foi de me bater. De bater, né, Vanessa? Meu pai nunca foi de bater. Mas minha mãe, ela nunca bateu, ela só tentou nos assassinar algumas vezes. Ela só teve algumas tentativas de homicídio. Porque minha mãe era daquelas mães raiz, tinha um fio ela pegava, tinha um cabo de roda ela pegava, tinha um ferro ela pegava. E era assim. E olha nós aqui vivos, firme e forte. Então obedecer a Deus não é só fazer aquilo que você quer. Muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus vai mandar você fazer aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer. Olha para o que te persegue. Se bateu uma face da outra, se pediu para ir uma milha, vá duas. Se roubou a túnica, dê também a capa. Ama o seu inimigo, ama o que te persegue. Isso é obediência. Não só aquilo que você quer fazer. Amém? Então, nós vamos orar e vamos rever o nosso compromisso com o Senhor nosso Deus. Fique de pé, por gentileza. Espero que você tenha entendido a mensagem. Amém? Nós falamos sobre obedecer a Deus como convém. A nossa vida de oração é prioridade ou emergência. Você trocou o amor pela rotina. Deus deixou de ser a sua prioridade. Certamente Deus falou com você em algum momento dessa mensagem. Em algum desses tópicos, alguma coisa que eu falei, Deus falou com você. Amém? Agora é hora de você pegar isso que Deus falou com você, entrar no Santo dos Santos e clamar a Deus misericórdia. E pedir a Ele: Senhor, meu compromisso com o Senhor, eu pensava que estava bom, mas ele está muito ruim. Eu preciso do Senhor ter mais compromisso com o Senhor e com a sua obra. Eu preciso me aproximar mais do Senhor. Amém? Você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, vou orar por mim, e nós vamos pedir a Deus que nos dê graça e força para que o nosso compromisso com Ele seja um compromisso bom, melhor do que já é. Pai, aqui estamos em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes a nossa vida de oração é uma vida, Senhor, somente de emergência. Buscamos ao Senhor somente quando as portas se fecham, somente, ó Deus, quando as coisas apertam, somente quando a dificuldade chega. Mas a orientação de Cristo é entrar, ó Deus, no quarto, fechar a porta e conversar com o Pai secreto. É fazer isso constantemente e não somente, ó Deus, em dias ruins, em dias, ó Deus, de dificuldade. É manter, ó Deus, uma comunhão. Nós não podemos ser como a igreja de Éfeso, ó Deus, que tinha, Senhor, uma rotina religiosa, cantava, falava, estava no templo, mas havia perdido, ó Deus, o primeiro amor. Havia, Senhor, perdido a paixão pelo Senhor, pela sua obra, pela, Deus, a sua palavra. E com isso, ó Deus, eles foram se esfriando, ó Deus, cada vez mais. Aqui nós estamos, ó Deus, para que o Senhor nos desperte. Gere fome, Senhor, em nós pela sua palavra. Gera desejo, ó Deus, em nosso coração de buscar ao Senhor, de voltar às veredas antigas, ó Deus, de voltar a orar como um princípio da fé, quando nós conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz-nos orar como outrora. Faz, ó Deus, nós nos aproximarmos diante do Senhor. Faz-nos
rasgar o nosso coração e não a nossa veste diante da sua presença, porque a nossa oração não pode ser uma oração de emergência, um SOS buscando socorro. Não, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter compromisso com o Senhor, e nós não podemos, ó Deus, obedecer ao Senhor somente quando queremos, porque se obedecemos ao Senhor quando queremos e quando podemos, por que saber a sua vontade? Não faz sentido buscar a sua vontade e quando soubermos dela, não obedecermos a sua vontade. Era melhor não ter conhecido ou sabido da sua vontade. Por isso, Senhor, muitas vezes nós estamos obedecendo ao Senhor só em coisas que nos agradam, só em coisas que nos fazem bem, e isso precisa ser mudado. Esse compromisso precisa ser transformado no nosso coração. Não deixa, Senhor, nosso, ó Deus, vida com o Senhor se tornar rotina. Desperta em nós, Senhor, o primeiro amor. Desperta em nós, ó Deus, o amor por almas, o amor por estar na casa de oração. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes não há mais aquela alegria de estar, ouvir, ó Deus, para a casa do Senhor. Ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nós estamos, mas só por rotina, só por, ó Deus, bater ponto, como dizemos. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia de nós. Ó Deus, que o nosso compromisso com o Senhor não seja simplesmente da boca para fora. Nós não queremos, ó Deus, adorar o Senhor com os lábios e o coração estar longe do Senhor. Não, Pai. Faz-nos voltar atrás onde nós caímos. Faz, ó Deus, nós recomeçarmos a vida com o Senhor. Ó Deus, aviva a tua obra, aviva o nosso coração, aviva-se a tua igreja, aviva o nosso compromisso com o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos remiar a raça, a vaca, a mudar e a breca, a súbia, ter intimidade com o Senhor. Faz-nos entrar, Senhor, na tua presença, ver a tua glória, louvar o nome do Senhor, exaltar o Senhor com alegria, ó Deus, com vontade, com desejo, com temor e tremor diante da sua presença. Oh Espírito Santo, visita o teu povo neste momento. Renova a comunhão, renova a alegria da salvação. Oh Espírito Santo, faz o teu povo voltar a falar em línguas, faz o teu povo voltar a profetizar, faz o teu povo usar os dons do Espírito Santo. Rebelião e raiva, nova graça, vaca, a venda, nova súbia, vem sobre o teu povo, aviva o coração desta igreja, aviva, Senhor, o teu povo, diante de nós, Senhor, que te pede. Oh, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai, mais um Senhor dentro de nós. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim da Glória a Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que Deus manda te dizer. Você vai começar a ter experiências espirituais diferentes da que você estava acostumado. Ou experiências espirituais que você já nem sabia que era possível ter. O que eu estou falando? Às vezes você vai estar do lado de uma pessoa, você vai olhar para ela, fixar o olhar para ela e vai dizer: Deus manda te dizer. Você vai começar a ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Você vai começar a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque hoje na sua oração você diz: Senhor, eu quero ter aquele compromisso que eu tinha com o Senhor há muito tempo atrás. Se você fala em línguas e parou de falar, você vai voltar a falar em línguas. Se
você profetizava e parou de profetizar, você vai voltar a profetizar. Se você era usado por Deus de alguma maneira, e com o tempo você foi entrando na rotina, e o amor foi se esfriando, hoje, em nome de Jesus, Deus manda dizer para você que isso acaba hoje. Você vai começar a viver algo novo no seu ministério e na sua vida espiritual. Por isso, não se assuste se de segunda-feira em diante você começar a ver coisas sobrenaturais acontecer ao seu redor e através de você. É Deus. E você vai se lembrar disso que eu estou falando. Se você se esquecer, vai estar no Instagram toda essa mensagem que eu vou falar. Amém? Agora, neste momento, nós vamos às ofertas, aos dízimos. Amém? Caso você queira, possa ofertar a obra do Senhor. E sair o QR Code nas cadeiras. Amém? Não sei se tem alguém aí na... Como é que chama isso aí? Na live. Na bio do meu Instagram tem lá o Pix para fazer a oferta para ajudar a obra do Senhor. Amém? Vamos lá, caso você possa e queira, nós vamos dizimar e ofertar a obra do Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero que os meus olhos vejam em mim o teu amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Senhor, que me exalta todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, envelhecentes, jardim vazio. Amém? Vamos ficar de pé. Seja bem-vindo, irmão. O Senhor te abençoe, te dê graça, te dê paz, guarde sua vida, sua família, sua casa. Amém? Deus manda dizer para você que vai abrir uma porta para você, que você está esperando a grande provisão e suprirá tanto a sua necessidade quanto de pessoas próximas de você, porque você está preocupado com uma pessoa em especial da sua casa que você quer ajudar, e Deus vai te abençoar para você ajudar esta pessoa. Amém? Guarde essa palavra. Nesses próximos dias Deus vai suprir a necessidade da sua casa, da sua vida, porque Ele ouviu o seu clamor e colheu as suas lágrimas. Amém? Vamos. O que a gente faz agora? Bora, né? O Luiz Fernandes vai pagar a hora para todo mundo, né? Não é? Ele não falou? Não, ele falou, eu vou falar. A Renata chegou e olhou assim, né, galera? Falou, onde tem para mais dinheiro? Não tem? Amém. Vamos orar. Mas um dia a gente poderia marcar, né? Sair todo mundo, vai para a pizzaria, vai no sanduíche aí. Dinheiro eu não tenho, não, irmão. Não tem cartão, né? Só cartão vai resolver, vai empurrando para frente aí. Aí nós temos muitos motivos para orar, para chorar, para ficar doido da cabeça, mas pelo menos nós ficamos doidos com a barriga cheia. Amém? Quero agradecer Eudes, sua esposa, né, sua vida, né, Deus abençoe, a irmã lá atrás, né, que eu já cumprimentei. Isso é mais sobre casa, né, Denis, Patrícia, todos, enfim, sobre casa. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que o Senhor abençoe sua casa, sua família nesta semana. Pai, quero te louvar e te glorificar pela sua bondade e sua misericórdia. Que o Senhor nos sustente no decorrer dessa semana. Muitas são as nossas preocupações, mas eu creio que o Senhor já foi na nossa frente, quebrando portas, destruindo, ó Deus, todo mal que se levanta contra nós como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor que o seu povo irá fazer no decorrer dessa semana. Eu abençoo o Senhor, vida profissional, vida conjugal, vida familiar, vida financeira. Eu abençoo, Pai, que haja mantimento, haja prosperidade, haja, Senhor, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida do seu povo,
A tua palavra diz que o justo não mendiga pão, o justo tem para dar. Ó Deus, por isso, abençoe e prospera, Senhor, o povo que aqui se fez presente hoje. Abre, Senhor, as janelas do céu. Em nome de Jesus eu clamo, tem misericórdia. Abre rios, ó Deus, em meio ao deserto. Ó Deus, na vida do seu povo, e que o seu povo possa ter para dar e não para pedir, porque foi isso que o Senhor nos prometeu. E nesta semana, ó Deus, tudo aquilo que parece ser difícil e impossível, que tem que ser resolvido ainda esta semana, eu peço em nome de Jesus, vá à frente, ó Deus, do seu povo, e que todo mal que agia contra o seu povo, no decorrer desses dias próximos, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. E eu te peço, ó Deus, que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja derramada, ó Deus, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão, não sai correndo não, está terminado em nome de Jesus. Pai Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus eu oro por esta família, por este casal, crendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que tem abençoado e sustentado até hoje, porque grandes coisas o Senhor tem realizado. Diz o Senhor, declara das abagá e a veca lavaçudas, porque tem medo das mudanças e há tanta preocupação em vossos corações. Eu já não vos dei prova